aí pessoal, vocês estão bem? Espero que sim! E estamos aqui para a nossa segunda aula do módulo de POO, ou Programação Orientada a Objeto, né? Hoje nós vamos aprender um conceito essencial para a Programação Orientada a Objeto, que é modificadores de acesso, encapsulamento, e a gente vai finalizar ali, botando o pezinho ali nos getters e nos setters. Esses elementos são fundamentais, né, para organizar o código, proteger os dados, e vocês vão entender quando eu falo de segurança, quando a gente começar a aplicar esses modificadores de acesso e entender como é que funciona o encapsulamento. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre os modificadores de acesso. Eles determinam quem pode ver ou acessar certos membros da nossa classe. Entendam membros como atributos, como métodos, que tenham lá os seus modificadores de acesso, public, private, protect, ou nenhum declarado explicitamente. Quando não está declarado explicitamente, chamamos de default. Lembra que nos nossos projetos anteriores, a gente sempre está usando ali para os atributos o modificador de acesso private e para os nossos métodos public. Bem, a gente usou isso de uma forma meio inconsciente, sem saber muito, né, o que aquilo ali estava fazendo no nosso código, mas agora a gente vai trazer uma clareza para esses pontos aí e entender a partir deles do que se trata o encapsulamento. Então, bora lá. Eu vou levar vocês aqui para o nosso quadro branco para fazer uma explicação mais lógica e depois a gente vai para o código para ver como é que isso se comporta agora de fato no nosso código. Percebam aqui que eu já deixei uma tabela com os nossos modificadores de acesso, sendo eles public, private, default, quando a gente não declara nada, e protect. Vamos entender um a um. Eu vou fazer aqui a representação dos nossos pacotes e das nossas classes com círculos, tá? Então, vamos criar aqui um pacote. Eu vou dizer que esse pacote é o pacote A, tá? E dentro desse pacote, a gente vai ter uma classe que vai ser a nossa primeira classe. Eu vou chamar ela de classe Pai. E a nossa classe Pai, ela vai ter um atributo. Lembra que antes a gente sempre fazia assim, por padrão, private, string, nome. E quando a gente faz esse private, string, nome, esse private diz que a gente só pode usar esse atributo dentro da sua classe de origem, se a gente for usar o private diretamente. Caso a gente queira usar esse private aqui em outras classes, a gente precisaria criar um método público, que no caso lá é o nosso getter e o nosso setter, que a gente já vem usando nas aulas passadas, para conseguir manipular esse atributo aqui. Então vamos supor que eu tenho essa classe Pai. E agora eu vou ter uma classe filho. E a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre esse conceito da classe filho, mas não tão aprofundado, porque vai ter uma aula só de herança, é uma aula importante, tá? Para orientação, para a programação orientada a objeto. E aqui a gente tem aqui uma classe filho, e a gente quer usar nessa classe filho esse atributo que é do pai. A gente quer pegar aqui e fazer um filho igual a new filho, fazer uma instância da própria classe e a gente quer fazer aqui um filho ponto nome. Só que se a gente fizer isso aqui da forma que está o nosso cenário atual, vai dar um erro. Vai dizer que a classe filho não pode usar o atributo da classe pai, mesmo que ela tenha um extends dentro da classe, que é o que representa a herança de uma classe para outra. E por que isso? Porque o nosso método private só permite que os atributos sejam usados dentro da sua classe de origem. Aqui no nosso Gitbucket, eu fiz um apontamentozinho
para vocês olharem depois e tirarem dúvidas, que é o seguinte: modificador de acesso public, você pode usar em qualquer lugar do seu código. Modificador de acesso private, somente dentro da própria classe. Protect, na mesma classe, mesmo pacote e subclasses. E default é quando a gente chega aqui, ó, e faz isso. Quando a gente só declara o tipo e nomeia aquela variável, a gente está dizendo para a nossa IDE que o nosso atributo é default. E aí, ele só pode ser usado apenas dentro do mesmo pacote. Já que a gente já tem uma classe que está dentro do mesmo pacote, a gente já vai fazer esse exemplo do default aqui. Então, vamos supor que aqui, só para ficar melhor o entendimento, que aqui é a classe animal. E aqui e agora eu quero usar esse atributo nome na classe gato. E o que acontece? Eu vou conseguir fazer isso porque lembra lá do nosso apontamento e também tem aqui na nossa tabela, vou exibir aqui para vocês, que quando o método é default, ele pode ser usado apenas em classes dentro do mesmo pacote. Mas classe animal e classe gato estão dentro do mesmo pacote, concordam? Então logo eu vou conseguir usar tudo que tem aqui nessa classe daqui. Vou chegar agora aqui e fizer um gato aqui fora, sendo que aqui fora agora é um pacote B. Agora é um pacote B. Por mais que eu use o extends animal no meu gato 2, por exemplo, uma outra classe, o meu gato 2 não vai conseguir usar o getName. Não vai conseguir usar o atributo name, porque o atributo name está default, ele não tem um método public para poder estar manipulando esse atributo aqui, e essa classe está em um pacote diferente dessa classe. Protect é eu considero assim a mais confusazinha de entender, mas ela é basicamente o seguinte: ela pode ser usada no mesmo pacote ou em subclasses de outros pacotes. Ou seja, vamos dizer que a nossa classe aqui, que o nosso atributo, agora ele é protect. E aí eu tenho um gato normal aqui no pacote A e eu tenho um gato 2. Ambos os gatos fazem extends da classe animal. E ambos os gatos vão conseguir usar os atributos dessa classe animal, porque o protect ele estende seus atributos para suas classes filhas, independente do pacote que elas estejam. Ou seja, ela é uma melhoria do default, né? O default pode ser apenas o mesmo pacote. Já o protect, ele permite que todos os seus filhos herdem as suas características, independente do pacote onde eles estejam. O public, ele libera ali o uso desses atributos ou desses métodos para qualquer pacote. E o private, ele é o mais engessado de todos, né? O nome já diz, private, privado. Ele só permite o uso dentro da própria classe, da classe de origem. Explicado aqui de uma forma mais lúdica, vamos lá para a nossa IDE ver isso na prática. Vamos agora para a nossa IDE para a gente ver esses conceitos na prática, né? Então, perceba que eu já tenho aqui, né, o pacote Fundamentos de PO.aula 2. Agora eu vou criar uma classe chamada Animal. E a nossa classe Animal, ela vai ter um atributo chamado string nome. Lembra que quando eu falei que quando a gente não declara nada aqui na frente, ela por padrão é default? E que default só permite que outras classes estendam, né, usem esse atributo se estiverem no mesmo pacote? Então, bora ver como é que isso funciona na prática. Eu vou criar aqui, dentro do mesmo pacote,
uma nova classe chamada gato. E antes disso eu vou já instanciar aqui um nome. Vou voltar aqui em gato, vou fazer um extends animal, que isso já vai me permitir usar aquele atributo que a gente declarou lá na nossa classe animal. Mas para isso eu vou precisar botar um main aqui para criar um objeto da nossa classe. Lembra que a gente aprendeu isso lá na aula passada? Se vocês não assistiram a aula passada, volta lá. É uma aula bem rapidinha. Assiste, que eu explico tudo sobre classe, sobre objeto, instanciação. E aí vocês vão lá, assiste essa aula, volta aqui para entender melhor esse gato G igual a new gato, que é uma instância da própria classe. Beleza, feita aqui a nossa instância, eu vou conseguir fazer um G ponto. A gente consegue ver e o nosso atributo tá default. Então, se eu chegar aqui e colocar um sort get ponto nome e rodar o nosso código, percebam, ele traz aqui Zezinho, mas não é Zezinho necessariamente o nosso animal. A nossa classe animal vai ser Zezinho gato. Se eu rodar novamente aqui, vocês vão ver lá, Zezinho gato, ainda assim ficou junto. Zezinho gato. Se eu criar uma nova classe, agora cachorro, dentro do mesmo pacote, fazer também um extends, e esse extend, gente, eu tô herdando da minha classe pai, que é animal. Mas não esquenta com isso agora não, tá bom? A gente vai ter uma aula só sobre herança, é uma aula importante, como eu disse na introdução do nosso módulo. É uma aula, é um pilar, né? Um dos pilares da programação orientada a objeto, então merece uma atenção e um carinho maior para ser ensinado aqui no canal. Mas seguindo, o meu cachorro já estende de animal, já vou fazer aqui uma instância do nosso cachorro e eu vou colocar aqui, ó, sort cachorro, faço C ponto, eita, ficou fora, faço C ponto nome, e esse C vem de onde? Ficou fora de novo, pronto. E esse C vem de onde? Esse C vem do nome que demos para a nossa instância. Mais uma vez, se tiver confuso essa parte aí de instanciação, de criação de objeto, eu explico tudo direitinho na nossa aula anterior. Eu vou deixar aqui nos últimos cards, no final do vídeo, para vocês poderem estar assistindo, ou vai lá na playlist, Fundamentos de PO, e dá uma olhadinha lá, tá bom? Pronto. Se eu fizer isso aqui, cachorro Zezinho. Então, perceba, eu não precisei declarar absolutamente nada de atributo. Eu apenas precisei herdar o que já existia, e aí a gente cai no conceito bacana, que é o reuso. E a gente vai ver isso também mais pra frente. Eu consegui fazer, né, esse reuso de código e trazer aqui o atributo para as minhas classes filhas. Mas, como eu disse anteriormente, o default só permite que a gente use os atributos, né? Ou seja lá, o que estiver definido como default, dentro de classes que estão no mesmo pacote. Se eu tiver um outro pacote, nesse pacote tiver uma classe, será que eu consigo usar? Vamos ver aqui, novos packs. E aqui eu já criei um novo pacote. E aqui eu vou criar agora um animal chamado chinchila. Chinchila. Pronto. A chinchila vai extends de animal. Ele fez até um import errado ali. Ele fez até um import errado ali de gato. A chinchila vai herdar de animal. E agora eu quero fazer a mesma coisa lá que eu fiz para animal. Eu quero criar uma instância de chinchila e setar, né? Pegar aquele atributo lá, nome, e colocar aqui no meu animalzinho novo. Então, eu vou colocar aqui chinchila. E ó, o que ele me diz?
que o nome não está público. Eu não posso acessar esse nome, o meu nome não está público. E caso eu queira acessar esse nome nessa classe, em outro pacote, eu posso transformar ela em protect. Olha só, eu cliquei ali, o erro sumiu. Mas o que foi que aconteceu por debaixo dos panos? Minha IDE veio aqui na minha classe animal e colocou esse modificador de acesso na frente, protect. Lembra que eu disse que o protect ele é tipo um upgrade do atributo default? Enquanto default só permite que a gente use métodos e atributos em classes que extendem no mesmo pacote, o protect permite que, independente do pacote, todas as classes que herdam daquela classe pai ali possam usar os seus atributos ou seus métodos se estiverem protect. Então essa é a diferença ali, né, do default e do protect. Pensem que o protect é um upgrade ali do default. Então a gente já viu default, a gente já viu protect. A gente vai dar só uma relembradinha no private, porque o private a gente veio usando aí, né, desde o comecinho, mas de uma forma meio que inconsciente. Então perceba, quando eu chego aqui e mudo para private, a minha variável, o meu atributo, automaticamente tudo aqui já começa a dar erro. Deu erro, deu erro, deu erro, independente se a minha classe está dentro do mesmo pacote da classe pai ou se está em um pacote diferente. Coloquei private, meu código entende que isso aqui só pode ser usado apenas pela classe de origem. Então, o que a gente faz nesse cenário aqui, né? Poxa, meu atributo ali tá private, mas eu tô precisando usar. A gente vem aqui e declara um public void set nome e declara também um public string getName que retorna o nome. A partir do momento que a gente faz esses métodos públicos, e o comportamento do público serve tanto para método quanto para atributo. Na verdade, todos os modificadores servem para os dois. Quando a gente faz isso público, a gente dá acesso a esses métodos em qualquer classe, independente do pacote. Quando a gente faz isso, a gente tem que mudar a forma como a gente vai manipular esse atributo. Agora, a gente não vai mais manipular esse atributo diretamente, do jeito que a gente estava fazendo aqui, né? G ponto e já puxava o atributo ali direto. A gente agora vai ter que passar por um método público. Nesse primeiro momento aqui, o nosso método tem 0 validação. A pessoa vai poder literalmente manipular da mesma forma que manipula diretamente no atributo, mas isso não é o ideal. E é por isso que existe esse encapsulamento. Lá para frente, a gente vai ver que quando a gente for setar um valor dentro de um atributo, a gente pode fazer regras de validação, regras de negócio, para que a pessoa não impute ali qualquer valor, qualquer besteira que bagunce, que quebre o nosso código, que quebre o nosso sistema. E é por isso que a gente usa esses métodos acessórios aqui para preservar, para encapsular, para esconder ali o coração, né, dos nossos atributos. Então, agora que eu não posso mais fazer isso aqui diretamente, já foi, já é, eu não tenho mais liberdade para fazer isso. O que eu vou ter que fazer se eu quiser dar um nome para o meu gato? Eu vou ter que pegar aqui g.set nome e vou dizer agora que o meu gato se chama Jack. E eu quero ver o nome novo do meu gato, o nome novo que eu dei para ele. E aí eu faço um getNome, já fala name, getNome. E como isso é possível? Porque o método que está acessando o meu atributo é público. Então eu posso acessar isso de qualquer lugar do meu código a partir do meu objeto. Bom, vamos rodar aqui agora o gato e ver o nome novo que o nosso gatinho recebeu. Olha lá, o meu gato agora se chama Jack. Mas se eu fizer aqui, antes de dar o set nome, um sort,
e colocar um getNome novamente, percebam que vai vir primeiro o Zezinho, que é o nome que nossa classe pai recebe na declaração do atributo. Então, por padrão, ele vai ser Zezinho. Mas eu tenho a liberdade de renomear o meu gato agora, né? Então, o que é que o nosso setNome faz? Ele recebe por parâmetro uma string chamada nome, que é atribuída dentro do nosso valor original, dentro do nosso atributo diretamente. É tanto que a IDE ajuda aqui com a coloraçãozinha, tá vendo? O que é esse DISNome faz referência aqui à nossa variável original. Beleza, a gente viu aqui os 4 modificadores de acesso: Public, Private, Default e Protect. Vimos os 4, vimos como se comporta, vimos que quando está private aqui, a gente pode e deve usar modificadores de acesso. E se esses modificadores de acesso você public ou se você protect, isso vai depender da sua regra de negócio. Poderia ser aqui, ó, protect, nada impede, tá? Se eu quero que só as minhas classes filhas usem isso aqui, ou se eu quero que só minhas classes dentro do próprio pacote usem isso, né? Na verdade, classes filhas todas usarão, mas se eu quero que só as classes filhas dentro do mesmo pacote use, eu coloco default. Se eu quero que, além das classes filhas dentro do mesmo pacote, as classes filhas que estão aí pelo mundo em outro pacote também use, e aí eu uso o que? Um protect. Se eu rodar aqui, vai continuar tudo certo, porque ela é uma classe filha e ela está dentro do mesmo pacote. Se eu colocasse private, aí ia quebrar, porque segue o mesmo pensamento ali do nosso atributo, né? Ele diz aqui que eu não vou poder usar, porque tá, o modificador de acesso está private, então eu só posso usá-lo dentro da nossa classe de origem. Beleza, agora que a gente já entendeu, né, melhor o que são modificadores de acesso, vamos conversar um pouquinho sobre a importância deles. Imagine o seguinte: você tem uma casa e nela você tem sala, você tem cozinha, você tem quarto, banheiro, os cômodos comuns de uma casa, né? E aí você me responde: você deixaria qualquer pessoa entrar no seu quarto ou mexer na sua geladeira? É provável que não, né? A gente não quer que isso aconteça, que chegue qualquer pessoa na nossa casa e saia vasculhando certos cômodos da nossa casa. E é por isso que a gente tranca as portas e define limites. E o código é a mesma coisa. Modificadores de acesso são como portas ali na nossa classe. Quando algo é público, é como se a porta da frente estivesse aberta, todo mundo pode entrar. Então, pense que você vai receber visitas e essas visitas só têm acesso livre à sua sala, ou seja, sua sala está com acesso público. Quando é privado, ou private, né, é como se fosse o seu quarto, e o seu quarto está trancado por chave. Só você, o proprietário da casa, pode ter acesso ao seu quarto. E o protect é tipo um quarto que só a família pode entrar, ou seja, subclasses, extensões ali de você, seus filhos, seus netos, pessoas que compartilham ali da mesma classe pai. Se a gente não usar isso direitinho, o nosso código vira uma bagunça, tá, gente? Qualquer classe pode acessar qualquer coisa, alterar valores sem critério, e aí começa a surgir bug do nada, dados inconsistentes, e você nem sabe de onde veio o problema, porque tá tudo tão bagunçado e tão confuso, todo mundo com acesso a tudo, que é difícil mapear. Então, esses modificadores de acesso promovem a segurança dos dados e garante que eles sejam alterados da forma que a gente permitir, né? Da forma que a nossa regra de negócio permitir. E é aí que a gente cria getters e setters com regras de validação. Até o momento a gente só criou getters e setters bem básicos, que no primeiro momento não faz muita diferença, né? A pessoa consegue acessar ali, setar um valor e não ter nenhuma regra, nenhum critério.
Mas lá na frente a gente vai criar esses getters e setters com critérios sim, onde quem estiver usando não vai poder fazer bagunça, não vai poder fazer de qualquer jeito. A gente vai estipular ali regras que a pessoa só vai poder manipular se estiver dentro do que foi proposto pela gente. Vamos fazer um outro exemplo rápido aqui. Imagine uma classe aluno com atributo nota. Se deixarmos public double nota, qualquer parte do código vai poder colocar uma nota 1000, vai poder colocar uma nota menos 50, vai poder colocar uma nota 700, sendo que a média é de 10 a 0. E você não quer que a sua nota fique sendo manipulada por qualquer pessoa, né? A partir do momento que você tirou uma nota ali, você quer que ela se encaixe nos critérios e você não quer que ela seja adulterada. Se for private, a gente faz um set nota, que só aceita ali de 0 a 10. Então lembra que há pouco eu disse que a gente vai fazer método set com critérios específicos? Pronto. Isso aí pode ser um exemplo de critério específico. A gente vai fazer lá um setter e antes da gente aceitar o valor que está sendo imputado ali no nosso set nota, a gente vai fazer uma validação, que seria mais ou menos if nota maior que 0 e nota menor ou igual a 10. Se sim, maior que 0 não, maior ou igual a 0 e nota menor ou igual a 10, se sim, aceite esse valor. E aí a gente tem um controle total do que está sendo setado ali dentro do nosso valor, de acordo com a nossa regra de negócio. E ninguém mais vai poder bagunçar, botar lá nota 1000 ou botar lá nota menos 1000. Só para finalizar, usar os modificadores de acesso da forma correta é um passo importante, porque protege os nossos dados, evita bugs, facilita a manutenção e deixa o código muito mais profissional e confiável. Então, modificador de acesso não é frescura, tá bom, galera? São boas práticas de segurança e organização. Dito isso, vamos encerrar a aula por aqui e eu espero vocês na próxima aula para a gente falar sobre construtores, como fazê-los, para que serve e criar a nossa primeira instância de um jeitinho diferente, personalizado, beleza? Vejo vocês na próxima. Valeu!